Espiritismo e Parapsicologia. Carlos Bernardo Loureiro. Introdução. Foi Max Desor, 1867 a 1947, quem propôs em 1889 o termo parapsicologia como um neologismo substitutivo do ocultismo alemão e da investigação psíquica inglesa, vide revista Penix, onde se insere o artigo de parapsicologia. Entretanto, somente nos anos 30 do século XX que o vocábulo tornou-se efetivamente conhecido. Em 1927, o Dr. William M. C. Dougal, 1871 a 1938, psicólogo de Oxford e Harvard, fundou o Departamento de Psicologia da Universidade de Duke em Durham, Carolina do Norte, EUA, convidando, então, o Dr. Joseph Banks Heine, considerado o pai da parapsicologia moderna, para trabalhar ao seu lado no recém-fundado departamento. Heine nasceu em Waterloo, Pensilvânia, USA, em 29 de setembro de 1895. Obteve seu doutorado em biologia em 1923, na Universidade de Chicago. Deu início às suas pesquisas em Duke, tentando colher subsídios relativos à sobrevivência depois da morte, lançando mão de extraordinária médium Ellen Garrett, 1893 a 1970, fundadora da Parapsychology Foundation, 1951, em Nova York. Progressivamente, foi diversificando as suas investigações, preocupando-se, então, em definir as formas de conhecimento além dos sentidos, percepção extrasensorial, e de ações psíquicas sobre os corpos físicos, psicocinesia. Entre os anos de 1928 e 1934, Heine realizou notável e pioneiro trabalho no Departamento de Psicologia da Universidade de Duke, juntamente com sua esposa doutora Louise Wilhelmine Gaiter Pratt, o Dr. Elgi Lundholm e o Dr. Carl Zener, idealizador do conhecido jogo de cartas, que leva seu nome e que consiste em um maço de 25 cartas, repartidas por igual em 5 símbolos: círculo, quadrado, ondas, estrela e cruz. Em 1934, apareceu a monografia de Heine, prefaciada por M. C. Dougal, sob o título Extrasensory Perception, onde ele expunha os resultados práticos de suas pesquisas, sem qualquer discussão ou reflexão filosófica. O trabalho suscitou acerba e contrária reação pública, a ponto de a supracitada universidade não permitir a continuidade das pesquisas paranormais. Heine e a sua brilhante equipe, sendo dispensados pela Duke, fundaram o Duke Parapsychology Laboratory, independente da universidade, dedicado exclusivamente às investigações supranormais. Em 1937, o laboratório lança o jornal of Parapsychology, com circulação trimestral. Na mesma época, Heine escreveu a primeira de suas obras sob o título New Frontiers of Time, Novas Fronteiras da Mente. Posteriormente, Heine dava à luz Reach of Time, o Alcance da Mente, New World of Time, Novo Mundo da Mente, e Parapsychology, Parapsicologia, esta em colaboração com o Dr. Gaiter Pratt. Para enfrentar as críticas, num país predominantemente protestante, e para dar maior solidez aos trabalhos, Heine associou-se ao matemático inglês Samuel Sewall, 1890 a 1975, também um notável parapsicólogo, estudioso da telepatia. Quando se celebrou, em 1937, o Congresso Anual da American Institute for Mathematical Statistics, na cidade de Indianápolis, EUA, avaliaram-se as técnicas estatísticas empregadas por Heine e Sewall, concluindo-se que as mesmas eram corretas. Outro êxito obteve-se quando a maioria dos psicólogos reunidos em 1938, em Columbus, Ohio,
no Congresso Anual da American Psychological Association admitiu que a investigação da ESP percepção extrasensorial era legitimamente científica e pertencia ao campo da psicologia. Entre 1930 e 1940, J.B. Hine e sua ilustre equipe realizaram as seguintes e opulentas pesquisas: 2.966.348 experimentos telepáticos, 129.775 experimentos de clarividência, 497.450 provas de percepção, 907.030 pesquisas de precognição. Em 1965, Hine passa a dirigir a Foundation for Research on the Nature of Man, Fundação para a Investigação da Natureza do Homem, instituição que havia fundado em 30 de junho de 1962, no contexto administrativo do Institute of Parapsychology, que substituiu o Duke Parapsychology Laboratory. Em dezembro de 1969, a American Association for the Advancement of Science, entidade maior da ciência oficial norte-americana, permitiu, à unanimidade, a filiação da Parapsychological Association, que tem sede na cidade de Nova York. Em 20 de fevereiro de 1980, desencarnou J.B. Hine, com a idade de 84 anos. Seu nome está inscrito no panteão dos que dedicaram suas vidas para o engrandecimento da humanidade. Sua esposa Louisa Ella Wickersham Hine substitui-o nas tarefas e iniciativas, completando seu mandato à frente da Foundation for Research on the Nature of Man e na presidência da Society for Physical Research, SPR, até o dia da sua desencarnação em Durham, Carolina do Norte, EUA. Em 17 de março de 1983, aos 91 anos. Deixou por seu turno magníficas obras, versando sobre parapsicologia, que subsidiaram as que foram escritas pelo marido. Eis algumas obras da grande pesquisadora. Hidden Channels of the Mind, os canais ocultos da mente. Mind over Matter, psicokinesismo mente matéria, psicocinesia. Psi, what is it? Psi, o que é isto? Something hidden, algumas coisas ocultas. Evolução das pesquisas parapsicológicas. A evolução dos estudos parapsicológicos compreende 6 períodos históricos. 1. O período das investigações incidentais. Vai desde a antiguidade até 1882, quando da fundação da SPR. Afirma Hine que as investigações foram meramente incidentais, ainda que reconheça a qualidade dos experimentadores como Pierre Janet, Charles Richet, William F. Barrett, William Crookes e outros não menos importantes. 2. O período das sociedades de investigações psíquicas, em que se destacam as atividades desenvolvidas pela SPR, de Londres, Inglaterra. 3. O período de transição, que vai de 1910 a 1930, quando se criaram em alguma universidade, departamentos de psicologia voltados para a pesquisa parapsicológica. 4. De 1930 a 1940, acontece a instalação definitiva de um centro universitário de investigação, o Laboratório de Parapsicologia da Universidade Duke. 5. O período das análises psicológicas. Parte de 1940. Destacam-se as opiniões de parapsicólogos europeus, como o Dr. Robert Toles, nas quais se afirma que a ESP está confirmada, e que a parapsicologia deve dedicar seus esforços a avaliar a natureza das funções psi e suas relações com a personalidade e demais fatores psicológicos. 6. O período de desenvolvimento em sentido racional. Corresponde à busca atual da parapsicologia, tentando integrar seu objeto de estudo dentro do conjunto das ciências naturais, e de precisar seus métodos, leis e relações interdisciplinares.
A função psi responde às seguintes características. A. É independente do tempo e do espaço. Remonta ao passado e se projeta no futuro, assim como não é influenciada pela distância. É, pois, atemporal, acausal e inespacial. B. É uma função normal e não patológica. Não existe nenhum indício de regularidade mental nos sensitivos que apresentam apreciáveis capacidades paranormais. C. A função psi não é exclusiva do ser humano. Manifesta-se de diversas maneiras através da escala evolutiva dos seres vivos. D. A função psi é extrafísica e inconsciente. Os sensitivos não conseguem definir como obtiveram êxito nos experimentos e muito menos através de que sentiram ou perceberam. A presença de psi, em si mesma, continua sendo inconsciente e, portanto, obscura. E, a função psi envolve um completo processo de intercomunicação extrasensório-motor com o mundo exterior, mediante duas categorias de fenômenos essenciais. A percepção extrasensorial ESP, e a psicocinesia, PK. A ESP prende-se a situações em que um ser vivo recebe informações de outro, telepatia, ou capta informação referente à sua mundividência física, clarividência, ou conhece fatos futuros, precognição, ou passados, retrocognição. A PK inclui situações nas quais um sensitivo pode provocar modificações tanto em sistemas estáveis, como objetos metabólicos, sistemas em movimento, como o cair dos dados, ou sistemas viventes, como os ritmos fisiológicos. Em certas ocasiões, a ESP e a PK parecem coexistir. Telepatia. O vocábulo foi criado pelo Dr. Frederic Myers, 1882, fundador da Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres. Define uma forma de comunicação direta entre duas mentes, sem a participação de qualquer de nossos sentidos normais. Esse conceito engloba também a leitura do pensamento. De todas as faculdades extrasensoriais, a telepatia é provavelmente a mais popular. Já convive com a humanidade há muito tempo. As experiências com telepatia começaram a se tornar frequentes em meados do século XIX, na esteira do interesse causado pelos fenômenos mediúnicos na Europa e nos Estados Unidos da América. Entretanto, dentre os vários pesquisadores dos fenômenos telepáticos, destacam-se os doutores Gilbert Murray, professor de grego na Universidade de Oxford, e Joseph Banks Heine. Este desenvolveu um método simples e eficaz para avaliar a capacidade de transmissão ou captação do pensamento de uma pessoa. Para isso, era necessário um baralho Zener, composto por 25 cartas divididas em 5 naipes, cada um deles identificado por desenhos simples, estrela, cruz, círculo, quadrado e ondas. As experiências telepáticas mostram que o receptor da transmissão consegue melhores resultados se estiver relaxado e comodamente instalado, e essa foi a diretriz para algumas das mais interessantes pesquisas dos últimos tempos. Algumas delas envolviam a hipnose do receptor, outras o estado de sono. Uma terceira técnica, denominada Gansfield, foi seu criador, o parapsicológico norte-americano Charles O. Norton, colocava o receptor sentado numa confortável poltrona no meio de uma sala à prova de som, com os olhos cobertos por vendas translúcidas e fones de ouvido que lhe transmitiam músicas suaves. O receptor recebia instruções para falar num microfone durante 35 minutos, descrevendo tudo que lhe passasse pela mente. Numa sala vizinha, um experimentador concentrava-se numa série de fotografias selecionadas ao acaso entre 31 existentes. Num dos testes, as fotos escolhidas mostravam edifícios e clubes noturnos de Las Vegas. A receptora, uma enfermeira de 28 anos chamada Ellen Messer, dizia ao microfone: "Estou flutuando como que sobre uma paisagem. É surrealista. A todos de clubes noturnos. Vejo-os mesmo. É Las Vegas." Ao longo da experiência,
algumas características do fenômeno telepático puderam ser destacadas. 1. É preciso que o receptor da mensagem esteja confortável e relaxado. 2. A transmissão de eventos dramáticos tem chances maiores de êxito. 3. As chances de sucesso aumentam se o transmissor e o receptor forem parentes ou amigos. 4. É preciso não cansar o emissor e o receptor, moderando os testes. O tédio distorce a avaliação da faculdade telepática. 5. A atitude do emissor e receptor é importante. Acreditar no fenômeno extrasensorial é fundamental. O contrário, ocorre o insucesso. 6. O exercício constante, moderado, faz com que a habilidade telepática se aprimore. Conquanto ainda se desconhece a essência de seu funcionamento, a telepatia será, sem dúvida, linguagem do futuro. Estudiosos russos acreditam que a telepatia será a única maneira possível de comunicação entre a Terra e os cosmonautas instalados em outros planetas, já que a mensagem telepática é instantânea e não conhece barreiras. Clarividência. O termo clarividência chega, por vezes, a confundir-se com o próprio conceito da percepção extrasensorial. Normalmente, a informação paranormal chega ao clarividente através de visões, mas há também casos em que ela vem através de sons ou de odores. Modernamente, fala-se também de clarissenciência, ou seja, o ato de ser guiado, por uma forte intuição ou por mãos invisíveis geralmente para longe de situações de perigo. A clarividência tem uma longa tradição na história de todos os povos do mundo. Talvez por ser a experiência psíquica mais comum, é difícil encontrar alguém que não a tenha vivido, vez que outra. Estilo de vida ocidental, porém, interfere diretamente sobre essa manifestação, dificultando-a. Daí porque os relatos de clarividência em nosso tempo são mais frequentes em pessoas que moram fora dos grandes centros urbanos e nos povos cujo ritmo de vida difere do nosso. Quando Heine começou suas pesquisas parapsicológicas na década de 1930, curiosamente os resultados que ele obtinha em testes de clarividência eram baixos. Entretanto, um estudante chamado Hubert Pearce encarregou-se de confirmar a existência do fenômeno. Filho de uma sensitiva, Pearce alcançava altas pontuações em seus testes com cartas Zener, e em certa ocasião acertou todas as 25 cartas do baralho. Confirmando, contudo, a ideia de que as tensões interferem negativamente no desempenho paranormal, Pearce perdeu seus poderes, depois de receber algumas notícias preocupantes de sua casa, e nunca mais os recuperou. Efeito de deslocamento. Curioso fenômeno, a que os franceses deram o título de déplacement, que aconteceu durante os testes de clarividência, PES, foi o aparecimento de um efeito de deslocamento. As pessoas que participavam dos experimentos não acertavam a figura desenhada na carta, no momento adequado, mas, sim, a tirada anterior ou posteriormente. Em Fenômenos Psi e Psiquiatria, Giuseppe B. Heine analisa o fenômeno de déplacement, mediante criteriosas pesquisas realizadas, com sua brilhante equipe, no Duke Parapsychology Laboratory. O fenômeno consiste nas respostas com objetivos que se tem em vista. As respostas com objetivos, que precedem aqueles que se quer obter, são chamadas pré-cognitivas -1, -2, -3, assim como são chamadas pós-cognitivas as posteriores +1, +2, +3. Ou na definição de Heine, é o estado em que o sensitivo, nas experiências de percepção extrasensorial, tem tendência para acertar os alvos anterior e posterior daquele que visa. Clarividência intencional. Se uma imagem pode ser naturalmente captada pela clarividência, é bem verdade que ela pode ser deliberadamente emitida. O pesquisador William John Atkins, autor do livro Manual de Experimentos Psíquicos, denomina essa faculdade de clarividência intencional,
E lembra que ela é a base dos trabalhos feitos pelos magos e feiticeiros. 3 condições básicas são necessárias ao êxito do processo. 1. O emissor deve ter a firme vontade de enviar a mensagem. 2. A mensagem tem de ser clara e forte. 3. O transmissor deve visualizar o receptor dormindo e acreditar que a mensagem chegará ao seu destino. A preferência de que o receptor deverá estar dormindo é porque esses trabalhos são habitualmente realizados à noite. Relaxado, ele captaria mais nitidamente as imagens remetidas. As imagens enviadas ao receptor tanto podem ser benéficas, quanto maléficas. Afirmam os ocultistas que pode ocorrer o que chamam de a lei do retorno, segundo a qual as sugestões ou sortilégios maldosos que não obtiveram sucesso contra o receptor retornam, com força multiplicada, ao emissor. É o caso de o feitiço virar-se contra o feiticeiro. Clareaudiência. Dentro da área englobada pela clarividência, destaca-se a clareaudiência. A audição paranormal de sons, como vozes, música, gemidos, etc. Ao que tudo indica, o som paranormal ativa diretamente nossa audição mental, perispirítica, sem qualquer envolvimento com o órgão físico responsável por essa tarefa. Para que o fenômeno ocorra, e os parapsicólogos desconhecem, é necessária uma sutil emancipação do perispírito, chamado de duplo, corpo astral, etc. Os exemplos de clareaudiência se acumulam ao longo da história. Conta-se que o filósofo grego Sócrates era aconselhado frequentemente, por uma voz que ele denominava daimon espírito. Joana d'Arc, 14.121.431, ouvia vozes que a conduziram ao comando do exército da França, chegando a bater nos ingleses e a coroar um novo rei francês, Carlos VIII. O famoso ilusionista norte-americano Henry Houdini se declarava terminantemente cético em relação aos fenômenos extrasensoriais. Entretanto, trancafiado num cofre sob as águas congeladas do rio Hudson, em New York, só conseguiu encontrar a abertura no gelo que o levaria à superfície, após ouvir a voz de sua mãe, morta, chamando na direção que ele devia seguir. Ninguém acreditou nele. Claricenciência. Em casos que tais soma-se a clareaudiência um impulso físico para que o sensitivo faça aquilo que realmente lhe está sendo recomendado. Um notável exemplo desse fenômeno ocorreu em dezembro de 1937, em Londres, Inglaterra. A jovem West perdeu seu anel de rubi enquanto lavava algumas peças de louça e, imaginando que o anel se fora pelo ralo da pia, desistiu de procurá-lo. No dia seguinte, porém, enquanto ela estava realizando a mesma tarefa, uma voz sussurrou em um de seus ouvidos: "E o seu rubi?" Sem refletir, ela respondeu automaticamente: "Tudo bem, não é necessário preocupar-se com isso." West então percebeu que não havia ninguém ali. Subitamente, é segura pelos ombros e virada para uma certa direção. Ali, bem visível através de um raio de luz solar que entrava graças à porta entreaberta, estava o anel perdido no dia anterior. Enquanto a clarividência é um fenômeno com características mais individuais, anímicas, a clareaudiência e a claricenciência dependem de uma entidade posicionada ao lado do sensitivo. Precognição. Precognição é o conhecimento de eventos antes que eles aconteçam. Geralmente, a informação precognitiva surge de maneira clara ao sensitivo, mas por vezes pode vir cifrada, num código nem sempre fácil de entender. Ver o futuro sempre foi um anseio da humanidade, e, por isso mesmo, os exemplos dessa ainda misteriosa faculdade são numerosos e variados ao longo dos tempos. O historiador Suetônio conta que Júlio César fora advertido por sua esposa Calpurnia que deveria ter cautela, porque sonhou com ele apunhalado no Senado romano. César foi morto por Brutus, seu discípulo, com vários golpes de punhal. Os sonhos são um instrumento frequente para as atividades precognitivas, provavelmente porque é exatamente nesses momentos do sono,
conhecidos como REM, sigla do inglês Rapid Eye Movement, o movimento rápido do olho, que o espírito, RE, encarnado encontra a condição de manifestar-se com maior desenvoltura, um tanto e quanto livre das amarras que lhe impõe o consciente. A precognição em estado de vigília. Conquanto raros, os fenômenos de precognição em estado de vigília envolvem, por seu turno, casos surpreendentes. Um deles, relatado ao pesquisador Rodney Davis pelo coronel Dawson, passou-se em 1932, quando o militar ainda era um capitão do exército inglês estacionado no passo de Khyber, na Índia. Na noite de Natal daquele ano, Dawson pegou carona num caminhão que atravessaria o passo até a cidade de Peshawar, onde pretendia passar sua folga de final de ano. No trajeto, porém, o militar foi sendo tomado progressivamente pela sensação de que algo de errado iria acontecer, e que um desastre ocorreria. Ele pediu ao motorista que o deixasse saltar, mas este argumentou que a estrada era perigosa para pedestres. Dawson insistiu e acabou descendo. Alguns minutos depois, pegou carona em outro caminhão que fazia o mesmo percurso. Cerca de 1,5 quilômetros depois, verificou-se que o primeiro veículo caíra de um despenhadeiro, e todos os seus ocupantes morreram. Dawson passou o dia de Natal trasladando os corpos para Peshawar. Quando finalmente chegou àquela cidade, foi saudado pelos colegas em homenagem à sua feliz e misteriosa escapada. A precognição de natureza mediúnica em estado de vigília. A esposa de um capitão de navio canadense chamado Godfrey, relatou que seu marido estava deitado num beliche da sua embarcação, prestes a zarpar, quando foi atingido por uma pilha de papéis que voou desde o outro lado do aposento. O capitão imaginou que o seu companheiro de quarto estava fazendo uma brincadeira, mas quando se virou viu uma labareda de fogo saindo do centro do piso, com a altura aproximada de um homem. Uma voz que parecia vir da labareda disse-lhe então: "Não vá neste navio, ou você estará perdido. Se você não for, viverá até velhice e morrerá em casa." No dia seguinte, o homem recolheu seus pertences e saiu do barco. Com um novo capitão, o navio zarpou e nunca mais voltou. Godfrey ainda navegou por várias partes do mundo, e como fantasma profetizou sua morte, foi em casa, já na velhice. A retrocognição. A fase reversa da precognição chama-se retrocognição, termo criado pelo pesquisador inglês Frederick W. H. Myers, fundador da Society for Physical Research, SPR, para designar o conhecimento do passado adquirido, paranormalmente, sem o concurso dos sentidos ou da memória de pessoas vivas. Essa faculdade não atrai muito a atenção dos estudiosos, pois é difícil verificar a correção de certas experiências ou diferenciar a retrocognição legítima de um evento criado pela mente do sensitivo retidas em sua memória. Provavelmente, por isso, que os exemplos de retrocognição não são tão numerosos nem possuem o interesse causado pelas experiências precognitivas, enquanto estes antevêem o futuro. As primeiras referênciam a algo que já passou e poderiam ser aproveitadas eventualmente apenas como um recurso de pesquisa histórica. A retrocognição começou a chamar a atenção dos pesquisadores com a publicação de um livro em 1911, sob o título Aventura. Nele, duas jovens inglesas, Miss Morrison e Miss Lamont, relatavam que, numa visita ao majestoso Palácio de Versalhes, perto de Paris, 15 quilômetros, viram, como que ultrapassando as barreiras do tempo, os seus famosos jardins, em seu aspecto de há 200 anos, século X, povoados por homens com trajes daquela época e graciosas mulheres que passeavam, despreocupadamente envergando luxuosos vestidos. As inglesas podiam ouvir as suas vozes e risos, bem como a música que uma pequena orquestra executava no Petit Trianon, lugar favorito da rainha Maria Antonieta, esposa do inditoso rei Luís XVI. Outro caso de retrocognição foi vivenciada por duas mulheres inglesas na praia de Dieppe, França,
em 1951. O relato das sensitivas era normalmente semelhante ao que aconteceu nas praias de Dieppe, em 19 de agosto de 1942, Segunda Guerra Mundial, quando milhares de soldados aliados, anglo-canadenses, foram mortos, na praia, pelas baterias de costa alemã. A retrocognição também se relaciona às histórias de fantasmas. Um dos exemplos disso é um relato inserido no livro Salaghost, do inglês Ben Oakes. O caso envolveu um casal que visitava uma casa no interior da Inglaterra. Ambos já estavam dormindo quando foram despertados pelo badalar de sinos e vozeria do lado de fora, além de rodas de madeira passando sobre o cascalho. O barulho era tanto que o casal se levantou e foi até a janela observar o que estava acontecendo. Viram, então, várias pessoas correndo, com lanternas na mão, e uma carroça carregada de água puxada por cavalos. Os dois hóspedes não quiseram investigar o fenômeno, e voltaram para a cama. No dia seguinte, porém, contaram a história à sua anfitriã, que lhes assegurou que nada daquilo aconteceu durante a noite anterior, mas parecia combinar com a luta para se apagar um incêndio no estábulo que acontecera ali há centenas de anos. O que explicaria eventos como a precognição e a retrocognição? No segundo caso, a resposta pareceu a mesma utilizada nos casos de psicometria. As cenas ficaram gravadas numa espécie de memória do ambiente, e tais gravações seriam captadas por sensitivos. Já a precognição é bem mais complicada. Certos autores chegam a considerar que tanto a retrocognição quanto a precognição são apenas faces de uma mesma moeda, a predestinação de eventos universais, incluindo os seus relativos acontecimentos individuais. Essa ideia poderia ser correta, mas há evidências de que o futuro precognitivo pode ser mudado. Um exemplo disso foi vivido pela própria esposa de Joseph Banks Heine. Em certa ocasião, ela teve um sonho em que seu filho Herbert aparecia caído no chão do banheiro, sufocado. Como estudiosa dessa área, a doutora Louise anotou os detalhes das imagens e passou a acompanhar regularmente as atividades de Herbert enquanto estava em casa. 2 anos depois do sonho, a doutora Louisa se preparava para sair quando o cantarolar de Herbert, no banheiro, cessou de repente. A pesquisadora forçou a porta do aposento e encontrou o filho caído no piso, sufocado pelo gás que saía do aquecedor. O socorro foi possível pelo alerta dado a Louisa 2 anos antes, de maneira precognitiva. Graças a ele, Herbert escapou de uma morte que seria certa em outras circunstâncias. Psicocinese. A psicocinese ou psicocinesia, movimento de objetos pelo psiquismo, é um termo adotado mais recentemente em substituição à telecinese, movimento de objetos à distância, para explicar a ação da psique sobre os objetos físicos. Sob esta definição incluem-se variados fenômenos, como os que ocorrem em casas assombradas, as varinhas adivinhatórias, rabdomancia, os casos de levitação e os movimentos de matéria aparentemente sem contato com agentes físicos, como acontecem nos poltergeists. Jesus foi um dos mais extraordinários paranormais psicocinéticos de que se tem notícia. Entre seus efeitos constam as materializações de espíritos, Moisés e Elias, no Monte Tabor, a luz difusa das estrelas, conversão da água em vinho, a multiplicação dos pães e a caminhada sobre as águas do lago da Galileia, levitação. Outros relatos a respeito, embora em menor grau, marcaram, indelevelmente, a saga da fenomenologia supranormal através do tempo, até o advento do espiritismo, quando Kardec e os espíritos tutelares da codificação espírita traçaram as linhas mestras de sua gênese e do seu mecanismo. O ilustre mestre de Lyon abriria as portas de um mundo novo, por onde transitariam, mais tarde, os corifeus da metapsíquica, da parapsicologia e da psicotrônica. De start, a partir de Kardec, a psicocinese atraiu o interesse de grandes pesquisadores dos finais do século XIX, que concluíram,
como o codificador do espiritismo antes havia concluído, que o fenômeno psicocinético teria sua explicação plausível pela existência de um fluido, força psíquica, segundo Crookes, ou ectoplasma segundo Charles Richet, que emanava do médium em direção ao objeto, envolvendo e motivando as suas energias aparentemente em estado de inércia. Daí, ocorreriam os movimentos. Não raras vezes, o fenômeno era supervisionado por entidades espirituais, caracterizando o seguinte: o fenômeno podia ter causa, através da ação exercida pelo agente psicocinético, médium, como, também, com o concurso de espíritos, tendo como fluir o fluido desprendido pelo mesmo. A fim de se comprovar a veracidade desse processo, construíram-se aparelhos especiais que foram utilizados por grandes pesquisadores que tentavam, desse modo, dimensionar a força psíquica que os sensitivos desprendiam e os seus efeitos sobre os objetos. Experiências comandadas pelo cientista inglês William Crookes e pelo físico alemão Johann K. Friedrich Zollner alcançaram expressivos e surpreendentes resultados, que deram cabal prova da realidade da psicocinesia. Crookes, a respeito, escreveu a obra Fatos Espíritas e Zollner, Física Transcendental. A época em que esses pesquisadores atuaram coincidiu com o surto de espiritualismo na Europa e nos Estados Unidos, com suas extraordinárias sessões de materialização, mesas girantes e outros fenômenos espetaculares. Entre os paranormais mais famosos e honestos figurava o britânico Daniel Deome. No rol dos fenômenos que o homem provocava, figuravam a levitação, movimento de objetos à distância e materializações parciais tais como mãos, pés, rostos, além de notáveis trabalhos em torno da penetração da matéria através da matéria, causando, no particular, verdadeiro assombro aos investigadores, especialmente Crookes e Alexander Aksakov. Depois de Heine, as pesquisas sobre a psicocinesia caíram no esquecimento, para ressurgirem, surpreendentemente, na Rússia. Tais pesquisas tiveram início na década de 1960, com a sensitiva Nelia Mikhailova, conhecida, mais tarde, pelo pseudônimo de Nina Kulagina. Ela foi inicialmente investigada pelo Dr. Gennady Sergeyev, da Universidade de Moscou. Os experimentos revelaram que ela possuía a extraordinária faculdade dermoótica, visão pelo tato com os olhos absolutamente vendados, e a cura pela imposição das mãos. O Dr. Sergeyev testou Kulagina, quanto à faculdade psicocinética. Os resultados foram maravilhosos. Usando a sua força psíquica, a sensitiva russa movia objetos sobre a superfície de uma mesa, alterava os ponteiros de uma bússola e provocava combustão numa pilha de fósforos. Ela chegou a ponto de separar a clara da gema de um ovo, que fora mergulhado numa solução salina, após ter sido quebrado. Certa feita, ao focalizar o coração de um sapo, fê-lo parar de bater. A realização desses extraordinários fenômenos psicocinéticos resultou em graves distúrbios no organismo de Kulagina. Os esforços despendidos elevavam a sua pulsação para 200 batidas por minuto, pondo a pressão sanguínea em condições de perigo. Por tais motivos, ela infelizmente abandonou as pesquisas por recomendação médica. Após Kulagina, surgiu, na Rússia, outra brilhante paranormal de psicocinesia, La Vinogradora, esposa do célebre parapsicólogo moscovita Viktor Adamenko. Numa de suas experiências, Vinogradora fez um pêndulo de 10 gramas rodar, deslizar e girar como se fosse a agulha de uma bússola. Alguns testes, por fim, mostraram resultados curiosamente inversos aos obtidos por Kulagina, enquanto esta atraía, para si, os objetos. Vinogradora fazia com que eles se distanciassem dela, impulsionados às vezes, com lentidão e às vezes, com certa e súbita violência. A interpretação dessas ocorrências paranormais espontâneas varia muito, dependendo do ponto de vista do observador.
se estão ligadas a um determinado local, são chamadas fenômenos de assombramento. Se estão ligadas a certas pessoas, são chamadas poltergeist ou psicocinesia recorrente espontânea. Esta última designação foi dada por investigadores norte-americanos por considerarem não tipo espontâneo de psicocinesia. Maiores esclarecimentos sobre o assunto em pauta, vide Fenômenos da Psicocinesia Espontânea, do Dr. Carlos Alberto Tinoco. Entretanto, alguns pesquisadores admitem que os poltergeists seriam resultantes da exteriorização das energias psíquicas acumuladas no psiquismo dos sensitivos, especialmente jovens. Eis o que ela declarou aos jornalistas norte-americanos, Henry Grise e William Dick. Eu apenas penso no objeto e que ele deve mover-se. Concentro-me nisso. Tenho de sintonizar-me com o objeto. Sinto como se alguma forma de energia estivesse emanando de minhas mãos e dedos. E realmente estava, era o ectoplasma. O fenômeno tem suas explicações nas obras da codificação do Espiritismo e nos resultados dos trabalhos realizados pelo professor Oliver Lodge, Paul Gibier, Alexander Exakoff, Albert de Rochas, Ernesto Bozano, entre outros destacados investigadores da fenomenologia paranormal. No encalço da tradição de Kulagina e Vinogradora, a soviética Joana Davitashvili vem realizando magníficos trabalhos psicocinéticos. Alguns nomes também se destacam nessa área, no Ocidente, entre eles Uri Geller, Ingo Swann e o inglês Matthew Manning. A curadora americana Olga Warhol, já falecida, foi capaz, em condições de laboratório, de interferir no crescimento e na faculdade de mover-se de uma cultura de bactérias, e fez com que uma planta, localizada a cerca de 1000 quilômetros de onde estava, crescesse 83% mais rápido que o normal. Uma possível rival de Uri Geller, a jovem espanhola Mônica Nieto Tejada, está sob testes científicos que poderão confirmar outros extraordinários exemplos de psicocinesia. Descobrir e desenvolver os poderes psicocinéticos é, mais do que nunca, uma tarefa que escapa ao domínio da racionalidade e da lógica humanas, para projetar-se no plano ainda enigmático do imponderável. Visão indireta. O termo visão indireta, ou visão à distância, foi criado pelos físicos americanos Harold Puthoff e Russell Targ, da Universidade de Stanford, USA, para designar a habilidade de ver à distância um local previamente determinado pelos orientadores da experiência. Puthoff e Targ chegaram a essa definição após uma série de experiências que principiaram com o célebre sensitivo americano Ingo Swann. Convidado pelos pesquisadores, Swann lhes propôs testes com sua visão à distância, e Puthoff e Targ elaboraram o seguinte experimento: selecionaram um lugar no mapa, forneciam a Swann algumas coordenadas geográficas e lhe pediam uma descrição do local. Os resultados foram além da expectativa. Swann acertou em todos os testes, superando, inclusive, o mapa usado por Puthoff e Targ, enquanto os pesquisadores imaginavam ter escolhido um ponto no meio do Lago Vitória, na África. Sua traçando um mapa mais detalhado, mostrou que o local selecionado era uma ilha. Após experiências com Swann e outro notável paranormal chamado Patrick Price, os pesquisadores resolveram verificar se pessoas com pouca ou nenhuma capacidade paranormal poderiam ter êxito no desenvolvimento da visão indireta, e os resultados, mais uma vez, foram amplamente positivos. Uma das marcantes características das experiências foi a nítida ocorrência de eventos de clarividência ou telepatia. Alguns sensitivos descobriam detalhes do local selecionado que não haviam sido notados pelos pesquisadores ali presentes. Houve, também, casos de precognição, como o da fotógrafa Eila Hamid, que descreveu pontos selecionados 5 minutos antes de ele ter sido sorteado. Por isso, Puthoff e Targ consideraram que as tradicionais classificações dos fenômenos extrasensoriais não se reportam precisamente ao funcionamento da nossa psique, mas sim ao tipo de teste a que se submete.
Os dois físicos americanos estabeleceram regras simples para o desenvolvimento da visão à distância. Elas: 1. Diga somente o que você vê. 2. Observe, com extremo cuidado, as imagens que passam, rapidamente, em sua tela mental. 3. Quando possível, desenhe as imagens que você está captando. 4. Não se inquiete se as imagens parecem incoerentes. 5. Não tente observar muitas coisas simultaneamente, por isso pode confundi-lo. 6. Em sua experiência, limite o tempo a 15 ou 20 minutos. Deslize temporal. Apesar das tentativas de explicação, tempo, espaço continuam como enigmas que talvez nunca sejam totalmente compreendidos. Um deslocamento repentino e de curta duração para um momento que não pertence ao presente. A característica mais notável relatada por pessoas que afirmam ter tido esse tipo de experiência é a aparente normalidade do mundo anacronístico em que entram. As pessoas, ou imagens de pessoas, que veem por lá não são percebidas como espectros insubstanciais, mas parecem, pelo menos temporariamente, tão sólidas quanto o observador. Os parapsicólogos afirmam que é comum esses sensitivos que experimentam um deslize temporal pensarem que entraram por acaso em uma festa fantasia ou em algum set de filmagem. Na realidade, a visão simples e linear do tempo adotada pela maioria de investigadores da estrutura do tempo, que presente é aqui e agora, que o passado acabou e o futuro ainda está por vir, nunca foi aceita por muitas culturas orientais. Estes veem o tempo como um ciclo em perpétua renovação e não como uma progressão em linha reta. Atualmente, a noção popular de tempo, a direta, começa a ser desafiada pela ciência. Os cientistas descobriram que, tanto no nível subatômico como no cósmico, há fenômenos físicos que só podem ser explicados se o tempo não for absoluto, e sim relativo, se ele não for uma dimensão separada, mas parte de um contínuo de espaço, tempo que pode ser dobrado, acelerado, atrasado e, talvez, detido. Algumas ideias que eram outrora descartadas como ridículas, tais como a viagem no tempo, são agora discutidas como possibilidade teórica. Os físicos já exploram a hipótese de que o tempo possa ser revertido. A natureza, descobriram, é indiferente à direção do tempo. Pode-se até colocar um sinal de menos no tempo em qualquer lei básica da física e ela continuará descrevendo algo possível na natureza. Essas descobertas suscitam possibilidades fascinantes para os investigadores da paranormalidade. Aparições e desaparições misteriosas, coincidências esquisitas, relatos de visões espirituais e até rabdomancia. Tudo isso assume um novo significado para os pesquisadores da paranormalidade quando é analisado à luz do que os cientistas descobriram sobre espaço, tempo. Até mesmo o déjà vu, a sensação de que você já passou antes por determinada experiência, está sendo reexaminado sob o novo prisma de espaço, tempo. As perguntas se acumulam tão velozmente quanto as possibilidades. Por exemplo, se o passado e até mesmo o futuro são acessíveis por meio de deslizes temporais, retro ou precognitivamente, será que o observador do presente muda de fato o passado ou o futuro? John Gribin, em Spacioarps, Nova York, 1983, observa que existe uma relação direta entre os incidentes de precognição em vigília ou em sonhos e a nova compreensão do tempo. Espaço pela ciência. Admite, por exemplo, que o tempo não avança ao passo regular indicado por nossos relógios e calendários, mas pode ser desdobrado e distorcido, resultando em um valor relativo que depende do ponto de vista do observador. Observa, ainda, que objetos superconcentrados no espaço, tal como se pensa que são buracos negros, podem negar interinamente o tempo, fazendo com que ele se detenha em suas vizinhanças. Além disso, de acordo com Gribin, alguns físicos afirmam ter detectado partículas que de fato se movem para trás no tempo. Para Gribin,
Essas anomalias têm efeito direto sobre a mente humana, as formas de que alguma forma de processo mental mal compreendido é capaz de causar um curto-circuito no fluxo causal normal do tempo, e de que tal processo é extremamente eficaz para proporcionar sonhos precognitivos a alguns de nós, são hoje em dia inelutáveis, escreveu ele em seu livro Deformações do Tempo, publicado em 1979. Em alguns casos, assevera ele, esses vislumbres precognitivos do futuro podem representar ressonâncias misteriosas entre mentes individuais, separadas no tempo, mas ainda capazes de trocar informações detalhadas sobre ocorrências específicas. Essas ressonâncias poderão, um dia, solucionar enormes mistérios. Gribin especula, por exemplo, que a obsessão da humanidade com as viagens extraterrestres e contatos com outros seres no espaço podem ser, na verdade, um vislumbre precognitivo do dia em que realmente esses contatos serão feitos. Ensaio de uma crítica da vida. Se a inteligência dos vivos fosse capaz de produzir levitações, tornar os tecidos incombustíveis, falar línguas e discorrer sobre temas que jamais aprendeu, premunir acontecimentos próximos, compor obras de arte comparáveis aos grandes mestres, criar fantasmas de seres reais, etc., haver-se-ia de atribuir ao homem poderes quase divinos. O professor Charles Henry, no seu livro O Homem Depois da Morte, citado pelo pesquisador Faury da Rosa, não teve dúvidas em proclamar: a morte de modo nenhum implica a perda da consciência e da personalidade. Maurice Blondel, que escreveu o ensaio de uma crítica da vida, por sua vez admite: a inteligência não carece de integridade cerebral para se manifestar. O Dr. Agostinho Iturricha, em Discurso da Sociedade Antropológica de La Plata, comunicava que um jovem de 14 anos, tratado pelo Dr. Fernando Ortiz, morrera no pleno uso de suas faculdades intelectuais, apesar de ter a massa encefálica completamente destacada do bulbo raquidiano, nas mesmas condições que as de um homem realmente decapitado. Na necropsia que fizeram no cadáver, com a maior estupefação dos cirurgiões, descobriu-se que as meninges estavam cheias de sangue e que um abscesso ocupava o cerebelo, uma parte do cérebro e a protuberância cerebral. No entanto, o jovem pensava como qualquer pessoa saudável algum tempo antes de morrer. Les Annales des Sciences Psychiques, de 1917 referem-se a um caso curioso apresentado por Edmond Perrier à Academia de Ciências de Paris acerca de uma observação do Dr. L. J. Robson. Um homem viveu um ano sem sofrimento, sem nenhuma perturbação aparente, pensando, portanto, apesar de ter o cérebro que não era mais que um enorme abscesso purulento. Um só desses casos, segundo Henri Bergson, 1859 a 1941, autor de ensaios sobre os dados imediatos da consciência, citado por Charles Richet, devia ser bastante para demonstrar que a inteligência funciona independentemente da integridade do cérebro. Também para Bergson, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1927, cérebro e consciência correspondem-se porque ambos medem-se um pela complexidade da sua estrutura e a outra pela veemência da sua atividade, o quantitativo de seleção de que o ser vivo dispõe. Mas esta correspondência nada tem de equivalência nem de paralelismo, precisamente porque um estado cerebral exprime, simplesmente, o que nele há de ação incipiente no estado psicológico correspondente. O estado psicológico excede infinitamente o estado cerebral. De uma maneira mais simples, mais clara e probatória segundo Faury da Rosa, a consciência de um ser vivo é solidária com o seu cérebro da mesma maneira que uma faca pontiaguda é solidária com sua ponta. O cérebro é a ponta acerada por onde a consciência penetra o tecido compacto dos acontecimentos, mas não é coextensivo à consciência que a ponta é da faca. Ainda é H. Bergson que reconhece de uma maneira precisa que o cérebro não é mais que um instrumento de ação. O cérebro não determina o pensamento, por conseguinte, o pensamento,
em grande parte, pelo menos, é independente do cérebro. O cérebro é um órgão de pantonomia. O seu papel é mimar a vida do espírito. O espírito ultrapassa o cérebro e a atividade cerebral corresponde, apenas, a uma ínfima parte da atividade mental. Isto quer dizer também que a vida do espírito não pode ser efeito da vida do corpo, que tudo se passa ao contrário como se o corpo fosse, simplesmente, utilizado pelo espírito e que, portanto, nenhuma razão temos de supor que o corpo e o espírito estejam inseparavelmente ligados um ao outro. Entre outros testemunhos, Maurice Blondel cita o caso de Claude Bernard, autor da consultadíssima Introdução ao Estudo da Medicina Experimental. Dizer que o cérebro segrega o pensamento equivale a dizer que o relógio segrega a ideia de tempo. O cérebro e o relógio são mecanismos, um vivo, o outro inerte, eis toda a diferença. Uma lâmpada elétrica ilumina com energia que atua o filamento metálico da ampola, exemplifica Blondel. Se esta ampola se quebrar, a luz extingue-se. Segue-se daí que a corrente deixou de existir. A prova de que existe é que uma nova lâmpada intacta, ajustada, iluminará imediatamente. Dá-se o mesmo com a inteligência, é uma força, uma corrente espiritual que ilumina o nosso cérebro. Se o cérebro morrer, segue-se, daí, que a corrente que fazia atuar deixou de existir. Para Edmond Dietrich, o espírito não pode conceber-se fora de suas manifestações, de suas múltiplas formas de atividade. É sinônimo de pensamento, de consciência, de liberdade. O corpo é o indispensável veículo da alma, é a sua mecânica. O corpo permite que a alma tenha uma consciência nítida de si mesma, é a amálgama titã que faz da alma um espelho mágico. Sem ele, a alma regressaria à noite do inconsciente. A visão anímica. Segundo Allan Kardec, os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade em estado normal, perfeitamente acordados, guardando lembrança preciosa do que viram. Outros só possuem em estado sonambúlico ou aproximado ao sonambulismo. Incluem-se na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho é também uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente a mediunidade de evidência. O médium vidente acredita ver pelos olhos, como os que têm dupla vista, mas na realidade é a alma que vê, e por essa razão eles tanto veem com os olhos abertos ou fechados. Devemos distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras ocorrem com mais frequência no momento da morte de pessoas amadas ou conhecidas que vêm advertir-nos de sua passagem para o outro mundo. Há numerosos exemplos de casos dessa espécie, sem falar das ocorrências de visões durante o sono. De outras vezes são parentes ou amigos que, embora mortos há muito tempo, aparecem para nos avisar de um perigo, dar um conselho ou pedir ajuda sempre à execução de um serviço que ele não pôde fazer em vida ou socorro das preces. Essas aparições constituem fatos isolados, tendo um caráter individual e pessoal. Não constituem, pois, uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos frequente, de ver os espíritos que se aproximam, mesmo que estranhos. É a faculdade que define o médium vidente. Entre os médiuns há os que veem somente os espíritos evocados, podendo descrevê-los com minuciosa exatidão. Conseguem descrevê-los nos menores detalhes dos seus gestos, da expressão fisionômica, os traços característicos do rosto, as roupas, até mesmo os sentimentos que revelam. Há outros que possuem a faculdade em sentido geral, vendo toda a população espírita do ambiente e, poder-se-ia dizer, entregue a seus afazeres. Kardec, ainda em O Livro dos Médiuns, relata o seguinte singular episódio. Assistimos, certa noite,
A representação da ópera Oberon ao lado de um excelente médium vidente. Havia no salão um grande número de lugares vazios, mas muitos estavam ocupados por espíritos que pareciam escutar as suas conversas. No palco se passava outra cena. Por trás dos atores muitos espíritos joviais se divertiam em contracená-los, imitando-lhes os gestos de maneira grotesca. Outros, mais